Nós queremos agradecer a todos vocês pela presença. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar com vocês na noite de hoje. Vamos dar seguimento. Elahá agora vai fazer a palestra. Hoje não teremos aviso, não teremos páginas, nada. Vamos só elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecidos por esse momento de encantamento, agradecidos por essa casa que nos acolhe, por todas as emanações, por todos esses amigos espirituais que estão aqui conosco, nos auxiliando em todos os trabalhos. Agradecer a Emmanuel, mentor dessa casa, que sempre está à frente dos trabalhos, nos auxiliando em todos os momentos. Muito obrigado, Jesus, por essa casa que nos acolhe. Muito obrigado por todos que aqui estão, por esses momentos em que trocamos energias, que possamos sempre estar com os nossos pensamentos voltados pela nossa evolução espiritual, que possamos sempre agradecer por tudo que temos tido nessa oportunidade bendita dentro dessa doutrina. Sendo assim, nós agradecemos por essa grande oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Elahá, é com você. Boa noite para todos nós. Que prazer imenso ver a todos vocês. Hoje nós temos um assunto muito particular para conversar, porque nós vamos falar um pouco de história e vamos falar um pouco de nós e de algumas coisas que estão acontecendo no mundo científico e que nós, espíritas, não podemos deixar de ter contato com essas informações. Quem conhece a obra de Allan Kardec já deve ter percebido em O Livro dos Espíritos uma questão 540 da obra, aonde os espíritos respondem sobre a evolução das espécies. Nessa questão 540, Allan Kardec indaga aos espíritos sobre a questão da evolução dos seres, da forma como os espíritos se ocupam das suas atividades. E numa resposta longa que os espíritos dão sobre a missão dos espíritos, no trecho final desta resposta, os espíritos dizem: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Ou seja, o nosso acanhado espírito, em 1857, não era capaz de entender que um dia o arcanjo foi um átomo primitivo. Nós precisamos de muito tempo para compreender como é que isso acontecia. Somente 2 anos depois, em 1859, é que Darwin iria apresentar a teoria da evolução das espécies, que comentava que os animais evoluíam uns dos outros, promovendo um processo de crescimento progressivo. Mas a obra de Darwin, chamada A Origem das Espécies, não fala do ser humano. Ela não diz que o ser humano estaria sujeito ao processo de evolução que os animais têm. Na última página da obra, no penúltimo parágrafo, há um comentário que Darwin faz, dizendo:
análises semelhantes podem ser feitas sobre o ser humano para tentar entender, Estela, se realmente o homem também teria passado por este mesmo fenômeno. Em 1860, ano seguinte, Alfred Russel Wallace provocaria o mundo científico ao publicar uma obra chamada A Origem do Homem, aonde Alfred Russel Wallace vai fazer o mesmo raciocínio de Darwin, só que olhando para os fósseis humanos e chegando à conclusão que também houve um processo evolutivo que a espécie humana atravessou. Estavam lançadas as primeiras ideias, Romilda, do fato de que os animais evoluem, que os espíritos evoluem, que o ser humano evolui. Nós tínhamos esta informação ali colocada, dando razão para o que estava apresentado em O Livro dos Espíritos. Só que, nesse período, ninguém sabia era nada de genética, ninguém sabia nada, ninguém tinha entendimento de nada, ninguém nunca tinha nem falado de genética, nem de herança genética, nem de hereditariedade, ninguém sabia nada. Somente em 1866 é que as experiências de Mendel iriam acontecer para falar que as espécies que têm características diferentes nos seus atributos, quando são cruzadas entre si, elas dão indivíduos distintos. E Mendel usou ervilhas. No mosteiro ele era religioso e ele cruzava as sementes do mosteiro e ele conseguiu descobrir entre sementes ervilhas amarelas, ervilhas verdes, crista de galo de um jeito ou de outro, e ele começou a estabelecer ali as primeiras informações sobre hereditariedade, que uma pessoa de olhos escuros, quando tem um cruzamento de genes com uma pessoa de olhos claros, os filhos nascerão, se os olhos escuros forem dominantes, os olhos nascerão todos escuros, mas com a propensão de trazerem dentro de si genes que vão apontar para filhos, netos no caso, que possam nascer de olhos azuis. Mendel começou a fazer as suas primeiras experiências, mas ele também não entendia muita coisa do que era aquilo. Ele só observou este fenômeno, mas ele não conseguiu apresentar para nós nada de conclusivo, que pudesse dizer assim, não, isto funciona por causa daquilo. Era apenas uma observação empírica. Olha, eu observei que quando eu cruzei essas sementes, as cores deram assim, com tal probabilidade. E isso fez com que Mendel tivesse uma compreensão sobre como que ocorre esse processo da herança dos pais nos filhos, sem ter muita noção de como é que as coisas de fato aconteceriam. E o que é mais curioso no experimento de Mendel é que ele faz este estudo em 1866. E esse material que ele produz é mandado para os grandes biólogos de sua época. Ele faz cópias desse material e manda para vários estudiosos do planeta. Vocês não imaginam o que os cientistas da época fizeram com o trabalho de Mendel. O que foi que eles construíram em cima do material que ele entregou. Quando esse material de Mendel chega na mão dos cientistas, sabe o que eles constroem com isso? Nada. Ninguém dá atenção para o trabalho de Mendel. O trabalho dele é entregue para vários estudiosos, e mesmo tendo entregue esse trabalho para tanta gente, Vilma, o que vai acontecer? Ninguém dá ouvidos a ele. Vão passar 34 anos sem que ninguém olhe para o trabalho de Mendel. Somente no ano 1900 é que as experiências de Mendel começarão a ser observadas.
E aqui tem uma coisa extremamente interessante, que acontece neste fenômeno, mas não só nesse. Em várias outras oportunidades da história, nós já tivemos a chance de ver isso também acontecer. O que aconteceu em 1900? 3 cientistas diferentes, eu disse 3, em experimentos distintos, eu disse distintos, em lugares que não são os mesmos, começam independentemente a olhar os experimentos de Mendel. E na mesma época, eles publicam artigos dizendo: o trabalho de Mendel é muito importante, porque agora, em 1900, que é quando isso acontece, nós já tínhamos avançado em termos de genética, e as discussões sobre hereditariedade já começavam a ter mais nitidez, porque naquele período já se falava de que existia no ser humano uma substância que guardava as características da hereditariedade, e que eles, embora não soubessem direito como ela era, essas notícias sobre o mundo científico, falando sobre hereditariedade e a existência de algo na célula que levasse as informações biológicas, já era um fenômeno bastante robusto. O mundo científico, então, na primeira metade do século XX, vai tentar decifrar este enigma, Arnaldo. Vai tentar entender como que se processa o mecanismo da hereditariedade, como que a gente herda as características de nossos pais, como que se dá o fato de que as coisas são do jeito que são, porque a gente vê que as pessoas nascem parecidas com seus pais. Tem alguma coisa, a gente não sabe explicar o que é, mas tem alguma coisa que justifica essa questão toda. Então, já era na década de 40 muito sabido pelos cientistas daquele período que na verdade havia uma substância no interior da célula, DNA, e que esta substância, chamada DNA, ela era a responsável pelo processo de hereditariedade da criatura humana. Já se sabia disso, já se sabia dos filamentos que compõem o DNA, uma substância chamada cromatina. Como é que eu vou explicar isso, meu Deus? Vamos tentar. Naquela época já se sabia que dentro da célula havia um filamento, como se fosse um fio de linha todo desenrolado que estava dentro da célula, chamado cromatina. E se sabia que a cromatina trazia as informações genéticas dos indivíduos. A gente já tinha conseguido observar nas células o fenômeno das cromatinas. Isso já era fato. E aí, em 1945, nós iremos receber uma obra pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma obra intitulada Missionários da Luz, considerada uma das 10 melhores obras espíritas do século XX. E nessa obra, Missionários da Luz, nos capítulos 12, 13 e 14, há um caso extremamente emblemático ali, não é, Dora? O caso de Segismundo. Ele vai reencarnar, e André Luiz se debruça sobre o fenômeno da encarnação de Segismundo, oferecendo para nós informações muito precisas de como é que as coisas acontecem. O que conta André Luiz nessa obra? André Luiz diz que
antes do casal ter a sua relação sexual, os mentores fazem uma visita na casa e os mentores dizem: o pai está muito aborrecido, está de mau humor, está irritado, e isso pode afetar a cromatina. Olha que viagem, gente. Olha a viagem do André Luiz de dizer que o mau humor do pai afetaria a cromatina dentro do núcleo da célula. Isso em 1945. E aí o que ele faz? Ele promove uma mudança no humor da família, que quem quiser saber detalhe vai ler o livro, capítulo 12, em que o pai muda de humor, e aí essa alteração de humor, os mentores dizem: olha, vamos mantê-lo nesse estado de humor, para que ele não contamine a cromatina, porque nós vamos ter que promover a encarnação do Segismundo. Na sequência do texto, vai contar que após ter acontecido a relação sexual do casal, então, os mentores, o casal já está dormindo, são horas, a fecundação ocorre horas depois do ato sexual, ela não é instantânea, porque o espermatozoide tem que correr todo o trato vaginal, uterino, para chegar na trompa, então demora. Aí o que ocorre? Os mentores entram para fazer o acompanhamento da concepção. Eles trazem uma coisa que é outra viagem do André Luiz. Olha o que ele diz, que os mentores olham os espermatozoides que estão próximos do óvulo, e para cada um dos espermatozoides eles levantam o mapa cromossômico de cada um deles. Olha lá, presta atenção na ideia. Então eles olham o espermatozoide, se vê o mapa cromossômico, não, esse aqui tem uma doença nesse cromossomo, esse aqui não é bom, vamos ver esse outro aqui. Esse outro aqui está bom. Não, eu acho que esse aqui está melhor, hein? Esse aqui está melhor. Podemos usar esse. E esse outro aqui, rapaz, este aqui é melhor ainda, porque esse aqui já vai trazer o defeitinho no pé que ele vai ter. Então nós vamos aproveitar esse. Eles começam a escolher naquela partida de espermatozoides que vão promover a encarnação, qual deles possui a melhor mensagem genética de acordo com as provas que o espírito vai ter. Repare que, diferentemente daquilo que a biologia nos fala, que a biologia diz assim: o espermatozoide que fecunda é o mais capaz, foi ele que foi lá, venceu todo mundo e ele pulou e fecundou. André Luiz não é o mais capaz, é o mais adequado, porque às vezes o melhor para mim é o que tem aquele defeitinho que eu vou precisar, uma anomalia. Vai precisar nascer com um probleminha no coração. Olha, esse espermatozoide aqui tem nesse gene um probleminha no coração. Então ele fala em 1945, olha só o que ele diz. Ele diz que era possível você ter um mapa genético de cada espermatozoide. Olhava o espermatozoide, fazia o mapa genético e dizia quais eram as propensões que esse espermatozoide possuía. Além de dizer isso, André Luiz ainda ousou dizer mais. Ele disse o seguinte: que se de repente eu tivesse um indivíduo que tinha uma determinada característica genética problemática, digamos que esse indivíduo é um espírito que traz uma propensão para ter um problema no braço, por exemplo, deverá nascer, hipótese, vai nascer sem o bracinho. Só que todos os espermatozoides que estão lá não trazem um DNA com problema no braço. E aí, como é que faz?
já está lá para fazer a encarnação do sujeito. E não tem nenhum com a característica do bracinho que precisa. O que faz numa hora dessa? Adia. Volta mês que vem, no próximo óvulo. Esquece o ciclo, daqui mais 28 dias, ela vai ovular de novo, a gente volta para fazer a fecundação. É isso? Então o que faz? Como é que é? É uma hipótese também. Mas eu não tenho nenhum espermatozoide. Na minha terra tem uma expressão que as pessoas usam, não vou dizer que os mentores dizem isso, mas eu vou falar e vocês vão entender. Lá na minha terra fala isso. Aqui não fala, mas lá fala. Lá diz assim: se não tem tu... Gente, aqui também tem. Se não tem tu, vai tu mesmo. Então, já que não tem nenhum espermatozoide com um problema que produza a anomalia no braço, que esse espírito vai passar, o que eu faço? Eu uso um espermatozoide normal, para não perder a oportunidade, Lígia, senão é só mês que vem, dá trabalho demais. Então, pega qual é o mais próximo dos que estão aí, qual é o que melhor se aproxima da situação. Olha, é este aqui. Então, nós vamos aproveitar esse. Só que esse tem 2 braços. Que diz André Luiz, aproveita o que tem 2 bracinhos. Por quê? Porque durante o processo da gestação, durante a chamada embriogênese, o perispírito vai bombardear o corpo físico. E esse perispírito, Ana Carolina, tinha um problema. Por que essa pessoa deveria nascer com um braço problemático? Tem uma história, não sei qual é, mas tem uma história lá que justificou. Não faço a menor ideia o que é, mas ela tem um histórico lá, Márcia, ou Mônica, Cláudia Mônica, que faz com que esse indivíduo nasça com esse problema no braço. Só que como eu não tenho nenhum espermatozoide, André Luiz diz o seguinte: bota o outro normal mesmo, porque se ela tem um problema espiritual, esse problema espiritual vai se manifestar. Olha o que André Luiz teve coragem, audácia de dizer em 1945, dona Dora. Ele disse que durante a gestação, se o espírito precisar de um corpo que não é o que o material genético aponta, ele pode produzir alterações nesse DNA. Isso é muito doido. Ele está dizendo que eu recebo um material genético do meu pai, eu recebo um material genético do meu pai, e eu recebo um material genético da minha mãe. Ela está com alopécia, tudo bem. Então, eu recebo o material genético da minha mãe, recebo o material genético do meu pai. O que a biologia vai dizer? Qual é a característica do pai? Qual é a característica da mãe? Eu faço uma conta, porque a biologia me diz, e eu sei como vai ser a característica genética do filho. Não é isso que a genética nos ensina? Esse fenômeno da biologia é chamado de ditadura dos genes. O que é ditadura dos genes? Se meu pai tinha um gene e esse gene passou para mim, eu terei o adoecimento que meu pai me passou.
E também eu não terei o adoecimento que meu pai não me passou. Então, se eu sou um espírito que tem o comprometimento no braço, por exemplo, no fígado, no rim, no pulmão, sei lá onde for, mas eu não herdei isso de meu pai, a biologia diz, então, você vai nascer saudável, meu filho, porque o material genético de sua mãe é bom, material genético do seu pai é bom, vamos juntar esse material genético aqui, e você vai nascer lindo, perfeitíssimo, tudo saudável, porque eu escolhi o melhor espermatozoide para fazer a fecundação. Esta é a leitura clássica da biologia. Eu estou confundindo vocês com o que eu estou falando? Está claro o que eu estou dizendo? Porque para mim não está. Então veja, segundo a biologia clássica, os genes de meu pai e os genes de minha mãe se encontram durante o fenômeno da fecundação e formam um novo corpo. Uma vez fundado o novo DNA, fruto da junção desses dois, já está definido quem é, tadinha, quem é o novo indivíduo. O que o André Luiz diz? Pois é, mas não é verdade. Por quê? Porque no curso da gestação, durante o período em que a gestação está acontecendo, o espírito está se vinculando ao novo corpinho que está se formando. O corpinho está com 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 8 semanas, 12. Nesse período, o bombardeio do espírito sobre o corpo é imenso, porque as células estão se diferenciando. É quando as células estão, Vegas, passando por uma transformação muito grande. O que ocorre? É esse período que as células estão se definindo. Observem que as nossas células todas surgem de uma só célula. Era só um óvulo e só um espermatozoide que se juntaram e fizeram um ovo. E aí este ovo foi se multiplicando, e as células eram todas iguais. De repente, no meio dessas células, apareceu uma com um apito na boca, que deu um apito. Quem vai ser o cérebro? Aí uma disse, eu vou ser, beleza. Aí anotou na prancheta, você é cérebro. Você, pulmão, falta outro pulmão, eu sou pulmão, beleza, 2 pulmões. Quem vai ser fígado? Eu fígado, beleza. E aí, as células foram se diferenciando e foram formando a partir de uma... Isso é uma coisa louca. De uma única célula, elas foram se diferenciando, e chegaram no corpo lindo que a gente tem hoje. Não é, Lígia? Um corpo complexo, cheio de tantos detalhes, tantos órgãos, tantas coisas diferentes, os dedinhos, as impressões digitais, os cílios, tudo saiu de uma única célula. Como é que, quem me explica como que de uma única célula nós podemos ter gerado esse corpo que a gente tem? Então, o que diz André Luiz, 1945? É o espírito que faz isso. O espírito vai comandando a reprodução celular e vai impondo as suas características no corpo. E mesmo que eu receba um material genético perfeito, eu posso, bombardeando este material genético, nascer com uma doença que, em princípio, o meu genoma não tinha. Meu pai e minha mãe não me deram essa genética, não me entregaram isso, mas eu fiz. Por que eu fiz? Porque eu sou um espírito comprometido, e como eu sou um espírito comprometido, eu acabei produzindo um corpo que possui características que não vieram da biologia clássica, como nós poderíamos entender. É muita viagem. Não, dá para entender, mas a ciência não vai acreditar num trem desse. Por quê? Porque é uma coisa muito difícil da gente aceitar, né? Aceitar.
Em 1953, os cientistas deram um passo gigantesco no campo da biologia. Eu falei 1953. Você anotou direito, minha filha? Porque é depois de 45. Eu estou anotando aí que só diz espermatozoide. Deixa eu... Ih, você está lá atrás, tá. 1953, tá? É depois de 1945. É quando os cientistas descobrem que o DNA é formado por aquelas duas hélices. Não tem aquelas duas hélices que parece duas escadas helicoidais assim, e tem aqueles degrauzinhos no meio. Aquela coisa linda. E aí só tem 4 tipos de nucleotídeos ali para juntar. Ou é adenina, guanina, citosina ou timina. Só tem um desses 4. E o que é pior, a adenina só se junta com timina e a citosina só se junta com a guanina. Não tem outra combinação, é só esse jeito. Para que ninguém se confunda, eu vou ajudar a gente a gravar. Como chama aquele cantor carioca? Não, você sabe. Cantor carioca que cantava "Na galeria do amor é assim". Quem era? Agnaldo Timóteo. Quais são as letras de Agnaldo Timóteo? A e T. Adenina com timina. E como é o nome daquela cantora, essa você conhece. Ela é baiana e cantava uma música, olha a dica que eu vou dar, ela cantava uma música assim: meu nome é Gal. Qual é o nome dela? Gal Costa. Quais são as letras de Gal Costa? G e C. Citosina é com guanina. É para vocês não esquecerem que é Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Tá. Gal Costa. Timina com guanina. O G é guanina. Guá, com G, guanina. O nosso DNA é só esse material escrito. E eles descobriram que esta era a molécula da vida. Foi uma descoberta maravilhosa, deu até prêmio Nobel. Esse pessoal ficou famosíssimo porque descobriu a molécula da vida. Essa coisa maravilhosa, espetacular, linda, extraordinária. E eles descobriram que essa molécula, ela é bem fininha, e que tem um carretel aonde elas se enrolam, elas vão se enrolando num carretelzinho chamado estonas. São proteínas aonde o DNA dá 2 voltas, ele dá 2 voltas e segue para outra, aí se enrola 2 vezes na outra, vão se enrolando, o DNA vai se enrolando nas estonas, e as estonas vão fazendo um círculo assim, e esses círculos vão formando tipo um tubo, e esse tubo vai formando uma coisa chamada cromatina. A cromatina, que o André Luiz falava lá em 1945, é esse trem aí formado pelo DNA enrolado no carretel. Só que o que acontece? A cromatina ela fica espalhada no cromossomo, dentro do núcleo da célula, igual um novelo de lã que você solta ele todinho. Isso é a cromatina. Imagina um novelo de lã que você desfiou ele todinho, fica aquele emaranhado de fio. Isso é cromatina. O novelo todo arrumadinho é o cromossomo. O cromossomo é pegar a cromatina e dar uma arrumada, ele fica curtinho, mas bem compactadinho para poder caber na célula. É isso que é a diferença entre cromatina e cromossomo. Essas são as 2 coisas, só que um desarrumado, o outro arrumado. E essa descoberta foi maravilhosa. Isso foi em 1953. Quando foi no ano de 1971, nós tivemos uma obra escrita por Martins Peralva. A obra de Martins Peralva chamava-se O Pensamento de Emmanuel.
Nessa obra, Martins Peralva volta a discutir essa questão aí, sobre a influência do espírito sobre o corpo que se formava. Essa ideia de que o espírito poderia influenciar o material genético que ele conheceu, que ele recebeu. Martins Peralva, então, analisando os estudos que ele fazia das obras de Emmanuel e de André Luiz, diz o seguinte: olha, eu, lendo aqui, cheguei à seguinte conclusão. Quando o nosso pai e a nossa mãe nos entregam um material genético, nós não somos resultado disso. Eu não sou resultado do material genético de minha mãe e de meu pai. Por quê? Porque eu posso influenciar sobre esses genes. Mas isso André Luiz já tinha falado. Não tem novidade nenhuma. Mas ele trouxe uma coisa nova. Ele disse, não somente eu posso interferir para piorar, como eu posso interferir para melhorar. Às vezes o material genético de minha mãe é ruim, o material genético do meu pai também é ruim, mas eu sou um espírito em melhores condições, então eu posso arrumar, pelo menos em parte, o material genético que eu estou recebendo. Estou confundindo vocês, o que eu digo? Do mesmo jeito que a gente pode piorar, a gente pode melhorar. E aí, Jair, tem uma história que conta, eu não sei se é verdade essa história, depois você me fala se é. Mas o pessoal fala muito disso, vamos admitir que seja verdade? Vou admitir que é verdade. Que teve uma mulher, que teve o primeiro filho, eu não sei a sequência dos filhos, eu vou chutar tudo errado. O primeiro filho nasceu cego, o segundo nasceu morto, o terceiro nasceu doente mental, o quarto nasceu aleijado, o quinto nasceu não sei o quê, e ela está grávida do sexto filho. O que você faz? Aí as pessoas dizem, eu proponho um aborto para esta mulher, né? Aí as pessoas dizem, olha, você acabou de matar Beethoven. Eu não sei se é verdade que a mãe dele tinha isso, eu não sei se é verdade que os filhos, irmãos dele eram assim, não me interessa. O que eu quero pegar é, vamos admitir que seja verdade isso. No seguinte sentido, ele poderia ser alguém com problemas, mas ele nasceu saudável. Nasceu saudável até os 31 anos, aí ele ficou surdo. Ou seja, ele deu uma arrumada no que deu, né? Mas ele não é Jesus Cristo para pegar qualquer material genético e fazer qualquer coisa. Ele arrumou o que deu, do que não deu, não deu. Então ele foi até os 31 anos ouvindo e depois ele vai perdendo, ficando surdo e aí termina a existência surdo. Então, o espírito, vamos considerar que isso tudo seja verdadeiro, o espírito pode mexer para melhor também o seu material genético. E olha o que incrível, essa aqui é a parte mais incrível do texto do Martins Peralva. Ele diz o seguinte, vamos admitir que eu seja um espírito muito comprometido. Eu era um espírito futriqueiro, intrigueiro, mentiroso, caluniador. Eu inventava coisas sobre as pessoas. Eu era muito falso. E eu inventava histórias, e essas histórias que eu inventei fez muito mal a muita gente. Sabe aquele pessoal que chega perto de nós assim, está sabendo? Esse espírito era desse tipo. Levava a fofoca de todo mundo para todo mundo e destruiu vidas, tá? Destruiu vidas. Quando esta criatura chegou no mundo espiritual, ela chegou com um grave comprometimento na área da garganta. Por quê? Porque quando ela se deu conta do que ela fez de errado, ela se sentiu tão culpada com as coisas erradas que ela fez, que ela caiu num quadro de culpa, e no mundo espiritual ela apresentava uma lesão na altura da garganta. Esse espírito precisa reencarnar. Ele precisa renascer. Não tem como
Nós, depois de passarmos por um período no plano espiritual, pensando sobre as nossas dores, a gente precisa voltar. E esse espírito precisou voltar. Como ele tinha uma lesão na garganta, qual é a lógica? Ela vai nascer e ela vai ter um problema na fala. É lógico. Mesmo que o material genético de sua mãe e o material genético de seu pai não lhe entreguem um material genético com um problema na garganta, ela, porque é um espírito comprometido na área da fala, vai nascer com algum problema na fala, vai nascer sem cordas vocais, vai nascer com um lábio leporino, vai nascer com uma má formação congênita, ela pode ter uma coisa qualquer que não lhe permita falar em função dos excessos que fez. Eu estou confundindo com o que eu falo? Então, como ela se comprometeu, ela vai renascer desta forma. É claro para todos? Tranquilo? Pois é, mas não é bem assim. Porque esta pessoa, que vocês são muito cruéis, esta moça, ela mente muito, ela é muito problemática, mas é uma excelente professora, Vitória. Ela é uma excelente professora, eu vou chegar lá, agora. Pode fazer. Tá bom. Outras pessoas, que é espírita, se você nasceu, daqui a pouco no próximo bloco, aguenta aí. Então esta moça, pela visão de vocês, cruel, ela vai nascer com um problema de garganta. Não foi isso que vocês fizeram com ela? Mas eu sou o mentor dela. E eu estou vendo que ela é realmente assim, ela é horrível, não tenho dúvida, ela merece mesmo isso aí. Só que tem um detalhe, ela é uma excelente professora. Essa moça faz um trabalho incrível, ela ensina, ela gosta de criança, ela tem paciência, ela é fantástica, ela mente. Mas em sala de aula ela é um espetáculo. Vale a pena eu pegar esta professora espetacular e botá-la muda, quando ela poderia fazer muita coisa se falasse? Eu não posso trazê-la saudável? Pode ou não pode? Posso trazer saudável. Mas eu pergunto, é justo eu trazer ela saudável com um tanto de coisa errada que ela fez? Vai ter um problema cerebral, é verdade. Então, o que o Martins Peralva diz? Quando um espírito tem graves compromissos, que ele deveria nascer com uma lesão, os mentores podem dizer assim, ela tem muito problema, mas ela também tem vantagem. Vamos fazer o seguinte, nós vamos inibir a manifestação da doença no corpo dela. Mas como se o perispírito vai jogar suas energias no corpo? Então, os espíritos colocam como se fosse uma espécie de tapume. Eles botam uma barreira, impedindo que as energias do espírito cheguem no corpo. Então, o espírito é doente, mas o corpo nasce saudável. Eu confundi? O espírito não consegue interferir porque os mentores não deixam. Então, a pessoa deveria nascer com um problema no coração. Eu digo, não. Se ela tiver um problema no coração, ela não vai poder fazer o que ela tem para fazer. Vamos fazê-la nascer com um coração saudável. Mas o coração dela
É um coração espiritualmente todo deformado? Tudo bem, vamos impedir essa manifestação para que a célula se desenvolva de maneira satisfatória, porque ela tem mérito diante da lei. Então, ela, por acréscimo de misericórdia, vai nascer com um corpo melhor do que aquele que ela merece. Confundi? E cadê a justiça? O acréscimo vem do fato de que você pode fazer coisa boa. Se você, puxa, ela fez coisa errada, mas ela também faz coisa boa. Ela não faz só. Quando a gente só faz besteira e tem pouco mérito, porque fez pouca coisa boa, aí meu filho, vai ter que vir assim mesmo, que é o jeito. Não tem mérito, vai ter que ser dessa forma. Mas se eu tenho méritos, eu nasço melhor do que eu deveria ser. Então eu vou nascer com o meu corpício saudável, com os 2 braços. Eu vou nascer com a minha garganta boa, para eu poder dar aula. Então eu tenho um corpo físico melhor do que aquele que eu poderia ter se existisse somente a justiça e Deus não fosse justo e bom. Até aqui tá bom? E aí vem o detalhe que o Martins Peralva fala. Esta pessoa nasce saudável só no corpo, porque o espírito é doente. Se eu nasço saudável, mas o espírito é doente, o que é que pode acontecer comigo se eu não mudar de vida? A doença vai acontecer. Vai demorar, mas ela vai chegar. Então a pessoa vai nascer com um corpo saudável, mas lá pelas tantas, a professora vai dizer, gente, minhas cordas vocais estão com um problema seríssimo. Eu estou com um grave problema na tireoide. Eu estou com um problema que me deu calo nas cordas vocais, me deu câncer nas cordas vocais. Eu estou com um problema na faringe. Agora eu desenvolvi uma pneumonia que eu passo o dia inteiro tossindo, não consigo nem falar. Eu tive Covid, a Covid quase que me leva, fiquei entubado, quase que vou. Isso pode ser algumas questões que estão na alma, que não chegaram no corpo, mas a conduta do corpo está desmontando o tapume. Papai do céu botou o tapume para que as energias do espírito não chegassem no corpo. Mas a nossa conduta está quebrando o tapume e fazendo com que as energias alcancem o corpo físico. Todo mundo entendeu o que eu falei? Olha, essa viagem toda aí, esse negócio todo aí, isso aí tudo chama espiritismo, tá? A biologia não diz isso não. A biologia diz que é a... Oi? É. Já vai. Então a biologia, ela diz isso. Mas o espiritismo nos fala essas questões. E a gente fica assim pensando, meu Deus, como que a gente vai abraçar uma ideia dessa se a ciência não diz isso? E o espiritismo diz que a gente tem que andar de acordo com a ciência. Não é assim? Mas o espiritismo diz que é. Só que a biologia não fala isso. Mas ela também não nega. A biologia não disse, não, isso não é verdade. E o que é que aconteceu nos últimos tempos? Aconteceu uma coisa maravilhosa. Porque em 1990, depois eu vou ver se está tudo certo. Em 1990, houve o projeto Genoma, vocês lembram? Que o objetivo do projeto Genoma era poder mapear o indivíduo e saber quais eram os seus genes, quais eram as proteínas que a gente tinha, tudo. Nós temos no nosso corpo
mais de 100 mil proteínas. E o pessoal achava que iam achar mais de 100 mil genes, que era para poder justificar as 100 mil proteínas. Sabe o que descobriram? Nós só temos 25 mil. Em outras palavras, não se consegue justificar a natureza biológica do ser humano apenas com os 25 mil genes. Tem alguma coisa que a gente não sabe. E levantou-se a hipótese com o projeto Genoma de que tem alguma coisa que a gente não sabe e que controla a vida além do que a gente imagina. Tcharam! Começou a aparecer alguns conhecimentos diferentes. E agora, no século XX, esse que é o certo? Estou me guiando por aquele. Agora que eu descobri, tá? Outro dia eu estava num centro espírita e o bicho não parava de andar. Eu fui lá e arranquei o relógio da parede. Hã? Foi, cheguei na parede, esse cara não vai parar não, eu peguei e arranquei o relógio, botei em cima da mesa. Preciso terminar a minha fala, ele não me deixa em paz. Século XXI. Século XXI. No século XXI, houve a grande transformação dos conceitos da biologia, com o surgimento de uma nova área do conhecimento chamada epigenética. O que é epigenética? O prefixo epi significa estou acima de. Então, nós temos a derme e tem a epiderme, está por cima da derme. Então, tem a genética e tem um trem chamado epigenética, que está por cima da genética. E os conhecimentos da epigenética, dona Dora, estão revolucionando a ciência de uma forma como a gente não imagina. E o movimento espírita nem está sabendo da revolução que está acontecendo. Sabe por quê? Porque tudo que o André Luiz falou em 1945 e que você disse que era uma viagem, está se confirmando com sobra. Está se confirmando com sobra. O que a epigenética descobriu? Ela descobriu que existem dois fenômenos interessantíssimos. Um fenômeno é o seguinte: não tem lá aquele negócio que vocês estavam falando ainda agora, do Agnaldo Timóteo e da Gal Costa, das conexões da citosina com a guanina e da adenina com a timina? Pois é, são essas conexões que fazem o que a gente chama de gene. São nos genes que estão a informação, tem que ter uma doença aqui, tem que ter uma doença ali, olha, esse coração tem uma deformidade. Está nesse código, que tem mais de 2 bilhões de conexões no nosso corpo físico. Alguns desses falam como é que deve ser o nosso coração, como é que deve ser o pulmão, como é que deve ser o rim. E nessa sequência, é que quando tem defeitinho, é aí que está o defeitinho. O que a epigenética descobriu? Que existe uma substância chamada metil, que essa substância vem e ela... Vem cá, minha filha. Vem cá. E vem cá vocês duas. Você é uma citosina e você é uma guanina, então vocês vão dar a mão. Como elas deram a mão, formou uma conexão aqui. E o gen está funcionando. Mas eu sou o metil, eu. E eu venho aqui e eu me meto no meio das duas, essa palavra tu. E eu me meto no meio das duas. Quando eu faço isso, eu desativo esta conexão. E eles estão descobrindo que a entrada desse fenômeno chamado metilação das bases faz com que, de repente, desative o gen. Então, eu nasci para ter uma determinada doença. Aí vem essa substância vem e diz, pode parar.
não vai acontecer a doença porque a metilação aconteceu. Quando ocorre a metilação, mesmo que eu tenha o material genético para que isso aconteça, não vai acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu tenho um gene para que eu tenha um câncer sei lá, eu não, que ela tenha um câncer de útero. Não, porque eu não tenho útero. Mas acontece que ocorre uma metilação e essa metilação não permite com que o útero promova a sua alteração. Deu para entender? Então, isso a ciência está descobrindo. O movimento espírita precisa tomar ciência do que está acontecendo. Isso está se dando, o mundo científico está perplexo, porque está descobrindo que acima da genética existe a epigenética. Mas eu falei que são quantos fenômenos? 2. Só falei de um, que é a metilação, que é quando essa substância entra no meio e impede que o gene fique ativo. Essa metilação, ela tanto pode ativar como pode desativar. Eu tenho uma coisa para que seja positiva, a metilação vem para e não deixa, aí a doença se estabelece. Ou ao contrário, era para ter a doença, ela entra e dá saúde. Tanto para um lado como para o outro, não é porque metilou que melhorou, às vezes metila e piora, ou metila e melhora. Tanto pode ir para cima como pode ir para baixo, a metilação pode acontecer e deflagrar uma doença no indivíduo. E existe um segundo fenômeno que também eles estão descobrindo. Sabe a estona, aquele carretel que eu falei que o DNA é enrolado? Ele também apresenta anomalia. Uma substância vem e bate nessa estona e ela fica diferente. Aí ela induz o DNA e desativa os genes. Ela também, não só a metilação, como a própria estona, onde o DNA está enrolado, ela também pode sofrer uma alteração, e desativar ou ativar um gene. Tanto faz, seja o primeiro caso como o segundo, o resultado é o mesmo, ou seja, os genes podem ser ativados ou podem ser desativados em função da metilação. Está claro o que eu estou dizendo? Não? Você não entendeu, minha filha? Tá bom. Tá bom. Isto significa dizer que o que o André Luiz falou tem todo sentido. Tem todo sentido. Porque ele dizia que o nosso material genético pode ser alterado ao longo da vida. E eu deixei para o final a melhor das informações. Que eu tenho medo de dar essa informação e vocês ficarem sem dormir hoje. Eu passo para eles essa informação ou não? Deixa eles sem ela. Eu passo? Vou passar então. Vocês sabem o que é que provoca essa metilação e essa alteração das estonas? O que é a causa disso? O comportamento e o pensamento humano. Gente, nós chegamos no ponto mais nevrálgico de tudo aquilo que a obra espírita coloca, porque nós descobrimos que o pensamento humano cria neurotransmissores que caem na corrente sanguínea e atingem as células e modificam as disposições íntimas das nossas condições, das nossas células. Ativam e desativam genes em função do comportamento. Fala. Deu a entender? Deu a entender? Uma explicação. Sim. Então, isso, assim, no meu ver, seria um se meter, um intrometimento quando a gente entra numa situação da medicina. Quando a medicina diz que aquela pessoa não tem cura, que aquele feto não virá um mundo. Quando nós, seres humanos,
O nosso pensamento pode modificar. A síntese da epigenética é: você é saudável ou você é doente, não é simplesmente por conta do material genético de seu pai e sua mãe. O seu pensamento altera o corpo que você tem. O seu pensamento. É claro, gente, que tem condições de gênero que são muito graves e que a pessoa vai nascer com uma anomalia, tudo bem. Mas existem muitas condições, porque são muitos fatores para ter uma doença, e os genes são desativados. O que desativa é o meu comportamento. Então, quando eu tenho ódio, quando eu tenho raiva, desejo de vingança, que eu quero matar os outros, que eu tenho amargor na vida, eu jogo veneno no meu próprio corpo. E essas substâncias que a gente diz assim, o fígado vai ficar doente, o coração, você vai ter uma gastrite, você vai ter uma diabetes. Tá, mas como é que isso acontece? Porque o pensamento altera o código genético e ativa ou desativa genes, ativando doenças ou não. Lembra das doenças que estavam armazenadas, as chamadas predisposições mórbidas, que Martins Peralva falava em 1971, está confirmando, gente. Nós estamos confirmando hoje com a epigenética todas as verdades biológicas que a obra de André Luiz nos trouxe há 80 anos atrás. Nós estamos descobrindo coisas que foram entregues em 1945. Somente agora a humanidade está descobrindo a essência daquilo que a gente, na verdade, é. O que os nossos corpos são. Então, a nossa saúde, a nossa doença, ela depende fundamentalmente de como a gente vive, de como eu me comporto. Nós estamos comprovando que verdadeiramente a gente tem a vida que merece. Não porque é um castigo de Deus, porque é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu faço, é o que eu falo, que enche a minha história de sentimentos que promovem alterações, tanto nos órgãos, como alterações no meu próprio DNA, fazendo com que as alterações genéticas que a gente esteja vivendo, esteja abrindo um campo novo dentro do conhecimento humano. E isto é simplesmente fantástico, nós sabermos que depende de nós, a saúde e a doença dentro dos nossos corpos físicos. Que a gente pense em tudo isso e nunca mais reclame da vida, entendendo que dependeu muito mais de nós do que culpar os nossos pais pelo corpo que a gente tem, porque, como diz a doutrina espírita, cada um de nós tem a vida que merece. Uma boa noite para nós. Trabalho, né, de estudo, fica tão fácil estudar com ele, né? Tá, parece fácil, né? A gente está aqui com ele aprendendo. A gente vai terminar agora com o Jair, vai tocar para a gente aqui o piano, e que já vai valer pela prece. Pessoal, vou tocar para vocês Ave Maria de Schubert e em seguida de Gounod, ok? Só não pode encostar, né? Desencosta ele da madeira, isso. Só não pode encostar. Aí. Não dá para tentar assim, não? Vamos ver. Segura. Não dá para aumentar um pouquinho. Isso.
encontrar esse material que eu estou falando no livro Bioética Espírita, capítulo número 6, Epigenética e Espiritualidade. Consultem lá, vocês vão encontrar todo esse material. O livro chama-se Bioética Espírita, capítulo 6. Obrigado, Jair. Gente, agora mais uma vez, como diz o Feijolo, né, mais um patrimônio da cidade de Walter Norte, que é a pizza frita, né? Estamos lá embaixo esperando todos vocês. E também os livros, né, do Dolarra, se ainda tiver algum ali disponível. Não sei ainda. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Boa noite.